la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para cambiar. Saudações, pessoas! Eu sou o Carapanã e esse é mais um Vira Casacas. Essa ficou diferente mesmo. Sei lá, cara, não posso. Não sou o Felipe Abal. O Divan até pode passar pelo Felipe Abal, mas eu não vou conseguir. Inclusive me confundiram esses dias aí, disseram, pô, e o Felipe que falou não sei o quê, e eu disse de novo, não sou eu, não é ele, sei lá quem é. Enfim, né? Eu faço isso o tempo todo ainda. O fato é que nessa nossa abertura claudicante de hoje, a gente quer mostrar toda a nossa saudade do nosso chefe, Felipe Abal, que não pôde estar aqui nesse episódio maravilhoso, que vocês já sabem com quem é, porque vocês já leram o script da descrição. Vocês sabem que o cara que está com a gente hoje é foda, já esteve aqui, tomara que seja a segunda de muitas outras. E, Carapanã, o clima do episódio, tu acha que realmente teve ou não teve a mufa de um certo nome que foi pronunciado lá e zicou geral? Teve a mufa. Tem um certo ex-presidente argentino aí que quando se pronuncia o nome dele, a coisa desanda. E o nosso convidado tentou não pronunciar, não conseguiu, eventualmente pronunciou e a gente teve um problema durante a gravação, assim, exatos 10 minutos depois. Que loucura. Então, é verdade. Então, você que está ouvindo a gente não vai notar isso, dado, né, o trabalho primoroso de edição do Tiagão, do Tiagueira, né? Ouça o Pistolando Podcast, é um conselho que a gente vai dar de largada aqui. E agora, né, temos que fazer justamente, né, aquele servicinho de passar o chapéu. E a gente vai então começar com os nossos anuncinhos de sempre. O Carapanã, por exemplo, que sabe os anúncios todos de cor, ele vai falar o que você faz aí se você quiser comprar uma camiseta maneira aí para estampar todo o seu orgulho, a sua ideologia desse perfil que agora também está no Twitter, que é o Veste Esquerda. Você tá me zoando, né? Eu vou ter que falar isso. Claro, cara. Não, cara, eu não vou falar, não. Fala você, cara. Porra, que história é essa, meu? Que boicote é esse aqui? Não é boicote, não. É porque eu vou ter que falar pro ouvinte que eu escuto isso toda semana, mais de uma vez por semana, e não sei. Sim, é isso. O nível de sequela da pessoa é esse, cara. Porra, cara... É triste. Tá querendo me dizer que tu não sabe a essa altura do campeonato que se você for comprar sua camisa no vesteesquerda.com.br você vai entrar com o cupom VIRACASACAS e vai ganhar 10% de desconto na camiseta maneira que tem lá? Cara, eu queria dizer que eu não sei, mas agora eu tô sabendo e aí, assim, eu acho que eu até comprei sem usar o cupom VIRACASACA, você acredita? Porra, cara. Esse é o nível. Só falta tu me dizer agora que se tu for, por exemplo, comprar um sabonete da Virgínia S, a nossa querida mulher Tamarindo, você vai lá na Alquimista Shop e você não vai, nas compras acima de R$100, usar o cupom do Viracasacas para ganhar metade do frete grátis via PAC. Vai me dizer que não sabe isso também. Não, isso a gente tem que fazer porque, além do sabonete ser, né, e de toda a coleção ali, os produtos serem de luxo, e a gente compra isso tanto para si mesmo quanto para presentear a crush, aí é bastante importante. Porque é um produto de alto luxo ali, né, cara, de uma esquerda... a gente tem que arrumar um negócio para descrever isso, né, cara, porque a esquerda caviar não funciona bem, uma esquerda skincare. Então tá aí, pra você ouvintes, quem usar o cupom do Viracasacas pra comprar no Alquimista Shop, você ganha 50% de desconto no frete via PAC. E quem paga é a BAL, né? E quem paga é a BAL, que é o chefe da porra toda, que é o CEO, que é o Sebastião Pinheiro do Viracasacas. É o homem mais rico do Viracasacas. É o homem mais rico do Viracasacas, com certeza. E é claro, né?
O que faltava, além de tudo, é tu não saber que, caso esteja pela região de Porto Alegre, Metropolitana, Canoas e com teleentrega para a capital agora cada vez mais implementada, né? Procure nas redes sociais o Artesão Pizzas Artesanais pré-prontas, seja feliz olhando as fotos e seja mais feliz ainda saboreando tudo aquilo. E você vai mandar uma mensagem para o pessoal, você vai ligar para o pessoal lá e vai dizer o seguinte: não só eu quero minha pizza, como eu quero mamata, porque eu sou ouvinte do Vira Casacas. E aí você vê, plim, desaparecer a teleentrega. A teleentrega ela vai ser paga daí por, sei lá por quem, vai ser paga por Mujica. Tá bom ou tá ruim? Claro, vai ser paga pelo Jorge Soros, cara. Como assim? Então, entre outras coisas, nosso momento chapéu sendo passado, o nosso momento latinha, é um momento em que a gente fala dos nossos parceiros, anunciantes, patrocinadores queridos do coração, e a gente também faz o nosso anúncio diretamente aqui ligado ao ouvinte que, por favor, né? Não espere a gente ir embora, não espere tudo acabar para você lembrar assim, como eu gostava daquele esquecido do Carapanã. Como eu gostava daqueles outros dois rapazes que têm a mesma voz. Não tem. O fato é, pessoal, apoia.se/viracasacas, você tem 3 faixas de apoio. A primeira é essa nossa faixa querida, essa nossa faixa mimosa, que é a faixa de apoio categoria PIT. 5 reaisinhos é um pouco mais que o Trident no posto na loja da conveniência. Também temos a nossa boa e velha categoria Vira Casacas, a categoria raiz, a categoria da família brasileira. Você contribui com R$10. E temos a categoria George Soros, a categoria de quem contribui com R$10.000. E nessa semana você vai poder ter a honra de ir lá na casa do Felipe e da Dani e ficar brincando com os gatinhos enquanto ele vai dormir cedo e não pode gravar o podcast. Então, você vai ter que levar um monte de brinquedos e você vai ter que levar um monte de comida e você vai ter que estar preparado porque é muito gato. A última contagem que eu fiz tinha 25 gatos. O problema é que parece que tinha 2 embaixo do sofá que não apareceram. Uau! Cara, eu senti um negócio meio passivo-agressivo aí, porque como vocês perceberam, Felipe Abal não está nesse episódio, mas ele está perdoado, porque em todos os outros que a gente fura, ele está. E a gente queria dizer que toda vez que ele não puder gravar, a gente vai fazer isso, porque tem que ter Vira Casacas toda semana, porque vocês divulgam a gente, vocês pagam isso aqui, e é isso aí, cara. São vocês que financiam essa merda. Então vai ter toda semana e vai ter episódios cada vez melhores. O de hoje tá bem bacana. Não, lembrando isso, né, pessoal? A gente faz os episódios aí no amor, no carinho, contando com a colaboração de você. A colaboração, velho, pode ser aquele retweet, pode ser aquela indicação pro amigo, pra amiga, pode ser aquela moral que você dá, pode ser aquela estrelinha que você mete lá no iTunes, pode ser qualquer coisa. Você nos encontra em todos os tocadores de podcast, né? Todos os player, tudo que você quiser aí, né? Enfim, a gente está com o episódio engatilhado, o nosso convidado já está esperando, ele tem muitos afazeres porque ele trabalha com muitos podcasts, né? Ele trabalha com muita coisa, ele é outro notívago aí, não vamos deixar o homem esperando muito mais, né, Carapanã? Então, bora pro episódio. Vamos lá, simbora. Como de costume, né, tem que falar o nome do cara, parece, né? É Carapanã. E aí? Beleza. A gente está aqui com esse convidado mais do que especial. É a segunda vez que ele comparece no nosso programa, sendo que ele nunca sai dos nossos corações. Eu estou, amigos da Podosfera, na presença de, aliás, né, 2 das vozes masculinas mais sedutoras do Brasil e, por que não dizer, do continente, já que nós vamos falar da América Latina de sangue e suor. Senhoras e senhores, ele voltou. Matias Pinto, boa noite, bom dia, bom momento. Bom crepúsculo, camaradas, estamos aí mais uma vez participando aqui, somando com o pessoal do Vira Casacas. É a primeira vez também que eu participo da mesma gravação com o Carapanã, do qual eu estou sempre escutando aí ele tanto no Vira Casacas ou nas participações no Anticast, por exemplo. Então, um prazer em dobro estar aqui gravando com vocês. Bom, eu só queria dizer que eu sou um fã do xadrez verbal e que não passo uma semana sem escutar. E desculpa. Agora que o programa... Alô? Oh, desculpa.
Porque desculpa. Ah, não, porque desculpa pelo tamanho. Não, mas isso é fantástico, porque agora sempre que eu tenho uma coisa pra fazer, tipo, o cara vai cozinhar pra um monte de gente, tem que ir no supermercado e fazer uma compra grande, o cara tem que dirigir, o cara vai escutar xadrez verbal, cara, é perfeito. É um melhor amigo do podcaster, é o xadrez verbal. E eu tô ansioso pelo momento, eu já falei, né, quando o xadrez verbal vai se transformar num canal ao vivo de notícias. E vai falar ao vivo sobre tudo que tá acontecendo no mundo, porque tá acontecendo coisa pra caramba. Não, tá louco. E é fantástico, assim, não, é porque eu sou fãzão, então, assim, eu tô tipo, aqui, o ouvinte não pode me ver, né, mas eu tô até um pouco nervoso, assim, queria agradecer a presença do Matias e dizer que pra mim é um momento muito especial. Não, que é isso, disponham e em relação a duração do xadrez verbal, né? Isso é culpa dos roteiristas dessa novela mundial, que estão trazendo aí vários capítulos, vários plot twists pra gente toda semana, né? Por exemplo, estamos aqui terça-feira, essa semana o xadrez verbal, inclusive, a gente vai gravar na quinta, né? Na madrugada de quinta para sexta, e não dá ainda para cravar qual que vão ser os blocos principais, né? Porque cada semana tá aparecendo um pepino diferente em alguma região do mundo, né? Porra, cara, teve aquele do final do ano passado, cara, eu não sei, agora eu não lembro agora, é tanto programa, né? Eu não lembro qual foi o fato bombástico que teve naquela semana, eu sei que foi 5 horas a porra, meu negócio, cara. Esse foi o primeiro episódio de 2019, que a gente ficou quase um mês sem gravar, então a gente quis colocar as coisas em ordem, assim, sabe? Verdade. Volta das férias, então esse a gente entrou no estúdio às 3 da tarde, saiu depois da meia-noite, assim, foi pra nunca mais, eu acho que não vai ter outro igual, assim. Que louco, meu. Cara. Mas olha aí, já estamos de papo furado aqui e algum ouvinte ou alguma ouvinte nossa, eu acho assim, ó, eu acho uma falta de respeito, eu acho uma puta falta de sacanagem, mas o fato é, tem alguém nesse mundo que desconhece o que nós estamos falando aqui, então é muito protocolar, eu acredito que sim, mas eventualmente tem algum azarado ou algum mal informado que não sabe quem é Matias Pinto, o que é xadrez verbal, o que são 5 horas e quem é o homem por trás do tabuleiro. Então, Matias, passa aquele briefing lá, dá aquele currículo, apresenta as credenciais aí, pode ser Lattes, pode não ser, pode ser o que você quiser. Bem, em alguns casos a ignorância é uma bênção, né? Então, para quem não me conhece, sorte de vocês. Eu sou historiador de formação e atuo com podcast desde 2013, né? Sempre aqui pela Central 3, onde desde 2015 eu faço com o Felipe o xadrez verbal e o Fronteiras Invisíveis do futebol. Mas aqui na casa também apresento o Conexão Sudaca sobre futebol sul-americano, também cultura e política. Faço o Som das Torcidas, que é o programa decano da casa. Inclusive estava gravando um episódio agora há pouco sobre o União de Santa Fé, que deve estar no ar aí dia 30 de outubro. E todas as segundas-feiras eu participo da mesa redonda mais anárquica do jornalismo esportivo, né, junto com o José Trajano e o Dudu Monsanto, que eram 2 caras que eu admirava bastante na antiga ESPN, e agora posso chamar de, mais do que colegas de trabalho, são grandes amigos, né? Então, são esses os programas que eu acabo participando aqui na Central 3, que é uma das produtoras de podcast aí que está há mais tempo na estrada. E é pai do Martim Cazu. Ah, sim, não, putz, como eu pude esquecer, né? Sou pai do Martim Cazu, que é a minha obra-prima, né? É um personagem de anime misturado com El Gaucho. Mas enfim. Pois é o Nipo uruguaio. Que maravilha. Quem conhece o Matias, né, quem já ouviu e quem vai passar agora com certeza a admirá-lo depois, né, desse programa, sabe muito bem da relação que ele tem com esses assuntos que envolvem a América Latina, né? Tanto por um lado da questão do jornalismo esportivo, né? Muito pegada na cultura da arquibancada, na cultura do futebol, também por questão política, né? E aí
deixa transparecer em vários podcasts, mas principalmente no Xadrez, que apresenta junto com o Felipe Figueiredo. E a gente trouxe o Matias aqui justamente para nos ajudar a tentar entender, a dar alguns pitacos, a oferecer algumas respostas ou a pelo menos saber, né, em qual esquina a gente vai se posicionar para olhar melhor o circo pegar fogo. Primeira coisa, então, que a gente pergunta já para o Matias, a gente já coloca o debate aí na mesa, no que diz respeito à confusão ou à efervescência da América Latina no momento. Eu acho que tem um assunto que talvez esteja mais na ordem do dia, dada a questão recente que foi a eleição argentina, que se dissessem pra gente que, sei lá, um ano e meio atrás, ia vir uma chapa de total e frontal oposição a Macri, inclusive trazendo uma certa personagem chamada Dona Cristina, muita gente ia achar graça e dizer, não, pelo amor de Deus, né, cara, isso aí já era. Bom, tivemos uma eleição aí, os prognósticos tanto da manifestação popular quanto das pesquisas mais recentes aí do meio do ano para frente acabaram se confirmando. Alguém tem que fazer aquele homem parar de imitar. Eu acho que o homem nem estava imitando. Meu Deus. Como alguém fez parar, né? Matias, o que tu tem inicialmente para nos dizer assim? Te surpreendeu isso daí ou não, hein? Esse tweet do MBL na Argentina eles chamam de mufa, né? Que é a zica, né? Inclusive, uma das maiores mufas na Argentina é o presidente justicialista, né, na década de 90, governou a Argentina durante quase toda a década de 90. Eu não vou nem citar o nome dele, porque os argentinos acreditam que é só nomeá-lo já traz azar. Então, pro programa não cair, enfim, mas os ouvintes devem saber de quem se trata, né? Primeiro presidente de origem árabe da Argentina, para quem quiser buscar. Já bati a madeira aqui, ó. Não, dei madeira nele. E assim, eu acho que os últimos anos, da metade para cá, né, do governo Macri, já estava um desgaste muito grande, né, porque todas as medidas econômicas que ele tentou tomar foram contra, né, a produtividade, o país acabou enfrentando uma recessão maior, a inflação disparou, assim como o dólar, né, que era uma das bandeiras de campanha dele, né, justamente esse aspecto tão importante, né, para a vida econômica argentina, que justamente por conta do referido presidente lá e do seu ministro da Fazenda, o Domingo Cavallo, criou essa dependência da economia argentina em relação ao dólar por conta da política de paridade, né? E até um dos aspectos disso, né, interessante é que logo que foi anunciado o resultado, o Banco de la Nación Argentina já declarou, né, que o cepo ia voltar, né? Ou seja, os argentinos não poderiam sacar mais de $200 das suas reservas até a situação se estabilizar politicamente, porque por mais que o governo não reconhecesse a derrota já era esperada, e agora vamos passar para a transição, e até me surpreendeu positivamente, né, a postura do Macri de, enfim, reconhecer que foi uma derrota acachapante, né, logo no primeiro turno, e já se ofereceu justamente para que o seu sucessor, o Alberto Fernandes, consiga encontrar a Argentina mais pacificada, né, nesse processo. Olha, antes da gente seguir falando disso, porque eu quero conversar com vocês realmente sobre se o raio privatizador pifou ou não, né, ou se isso é uma coisa episódica, né? Mas eu já queria emendar uma questão que aí talvez o Matias tenha que puxar toda a sua veia de historiador, né? Como é que para alguém que estuda, que pesquisa, que lê, que trabalha com isso também, essa perspectiva de política a partir de, por exemplo,
a dinâmica da rede social de hoje, porque todo mundo que saiu correndo para dizer que o homem estava mitando, que as reformas eram liberais, que agora os caras iam ver, a Argentina se livrou da corrupção, e a gente também pode falar também sobre todo o peso que recaiu sobre Cristina Kirchner a partir de mídia, a partir de impopularidade, e como ela volta tão rápido, ainda que volta numa posição não de tão destaque, ela volta como vice, mas a presença dela lá é inegável, né, inegavelmente simbólica. Mas e aí que tá, o cara vê um Macri iniciando um governo, ou lidando com algumas questões de midterm, né, de meio de estação, e aí começa a sair aquela coisa, olha aí, o rumo certo e tudo mais. No instante que termina isso com uma popularidade em baixa, com um governo que economicamente não conseguiu cumprir nada que prometeu, com uma questão social desastrosa e tudo mais, rapidamente os espertinhos vão lá e dizem assim, não, mas é que não era o verdadeiro liberalismo, ele começou a degringolar faz 3 meses, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porra, da perspectiva de historiador, como é que é esse pessoal tentando falsificar os fatos o dia inteiro, continuamente, até que as coisas se ajustem exatamente como tá bom para eles? Primeiro de tudo, que o contexto político argentino, ele é algo difícil de fazer paralelo com o resto do mundo, muito por conta do peronismo, né? Só para tentar exemplificar para os ouvintes o tamanho da complexidade que é o peronismo, é como se no Brasil você tivesse um partido que fosse desde a ala mais à esquerda do PT, com a mais direita do PMDB, por exemplo, com um culto à personalidade do Getúlio Vargas. Então é algo que não existe no nosso contexto político, né? Então, desde do surgimento da figura do Juan Domingo Perón, na década de 40, que as eleições argentinas são muito pautadas pelos peronistas e antiperonistas, que muitas vezes são chamados de forma pejorativa como gorilas, né? E nesse meio tempo aí você teve 3 golpes militares na Argentina e o governo ficando ou na mão de peronistas ou de inimigos declarados do peronismo, como é o caso do Maurício Macri, né, que surge na política argentina apoiado pelo partido mais tradicional, que é a União Cívica Radical, que inclusive foi o primeiro partido do Alberto Fernandes, né? Ele fez parte do governo Raul Alfonsín, então ele não é um peronista de pura cepa, né? Ele não é um peronista ortodoxo, mesmo assim virou um homem de confiança do Néstor Kirchner, foi chefe de gabinete dele, e até por conta dessa proximidade com o ex-presidente que governou a Argentina de 2003 a 2007, ele não tinha uma boa relação com a Cristina. Então a formação dessa chapa serviu também para apaziguar o próprio Partido Justicialista, né? Tendo 2 personalidades bem diferentes, mas até resguardando um pouco a figura da Cristina, que hoje lidera uma das principais correntes dentro do PJ, que é o kirchnerismo, que tem muito do peronismo na sua essência, mas também já cria-se também um culto à personalidade do casal, né? Assim como teve Perón e Evita, você tem Néstor e Cristina. Então, só para esclarecer nesse aspecto, né? Então, a torcida contra, né, o governo Kirchner, não só no Brasil como nos demais países da região, já que a Argentina é um dos principais parceiros econômicos sul-americanos, né? Tá aí o Mercosul, que não nos deixa mentir. Essa torcida contra a Cristina depositou muita confiança num governo do Macri, que, na real, tentou repetir algumas fórmulas que já se mostraram ineficazes para a complexidade econômica do nosso continente, com as privatizações, mas no fim, mesmo nesse aspecto neoliberal, ele fez muito pouco, né?
E uma das primeiras medidas que ele tomou, e a gente percutiu bastante no xadrez verbal, foi o perdão da dívida do Franco Macri com os Correios argentinos. E quem que é o Franco Macri? É o pai dele, que é um empresário ítalo-argentino e que fez fortuna principalmente durante a ditadura militar e no período da redemocratização. Então, esse imediatismo também, né, que a gente tem tido nas relações políticas acaba precipitando esses tiros no pé, né? Então, muita gente celebrou a vitória do Macri, mas na própria Argentina já tinha um receio muito grande. E na própria eleição dele, o adversário político dele, que era o Daniel Scioli, então governador da província de Buenos Aires, tinha um perfil muito parecido com o dele também. Era um empresário ligado aos esportes também. Ambos, inclusive, já tinham se enfrentado em amistosos beneficentes. Então, mesmo que fosse eleito o Daniel Scioli, também não acredito que ia ter uma política econômica muito diferente do Macri, né? Então era meio um anseio para boa parte da classe média argentina naquele momento. Sim, e essa questão dos caras ficarem dizendo que, quando tava supostamente no rumo certo, tá aí, ó, é o que todo mundo precisa, né? E tudo mais. Aí quando começa a ir ladeira abaixo, vem assim, não, mas aí ele cedeu, aí ele largou do liberalismo, aí ele começou a ser populista. Quer dizer, ele começou a ser populista, né, e aí mostrou sua máscara de não liberal genuíno da gema quando ele começou a liberar pacote de medida na iminência da primeira pesquisa, né? E aí é muito engraçado, né? E daí também ele acaba dando uma guinada à extrema-direita, né? Porque ocorre um fenômeno na Argentina que é uma influência muito grande dos televangelistas brasileiros, que inclusive num dos principais debates contemporâneos na Argentina, que é a questão da descriminalização do aborto, eles têm tomado a dianteira em relação as duas vidas, né, como eles têm chamado, e eles são identificados pelo panuelo celeste em contraposição ao panuelo verde, que é justamente ligado às feministas argentinas, né? E o próprio Macri, na primeira campanha, disse que nunca colocaria, né, a votação do aborto adiante, mas como a água começou a bater na bunda, ele ouviu, né, as ruas, colocou-se, né, a votação nas duas casas, e infelizmente houve uma derrota que também não foi muito celebrada, né, pela oposição, porque sabia-se que voltaria a esse debate em breve. E até fazendo também dando um puxão de orelha na Cristina, ela também em nenhum momento nos seus 2 mandatos se mostrava muito favorável a debater a questão do aborto, né? Porque mesmo dentro do PJ e nas províncias mais longe de Buenos Aires, existe ainda um pensamento muito conservador e arraigado à Igreja Católica nesse aspecto. Carapanã. Caras, eu fico pensando, porque nessa coisa o Macri que era ou não era liberal, muita coisa do que se falou é que ele foi gradualista e que ele teria que ter feito reformas meio a fórceps, né? Pra enfim, sei lá o que esses caras acham, que aí vai crescer, vai economizar 1 trilhão e vai crescer a taxas chinesas, né, se fizer isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Matias, é que se criticou muito o Macri por não ter feito essas reformas a fórceps, né, por não ter cortado um tanto de coisa e feito isso. E aí a gente assistiu, no caso do equatoriano, a tentativa de um corte abrupto, né, de um subsídio, uma insurreição popular, assim, não vou dizer que é inédita, não, porque vira e mexe aconteciam coisas lá, mas nada nessa escala. Então, eu fico pensando que talvez o Macri não teve nenhum resultado tão ruim, né, quanto esperado. Ele ainda conseguiu 40% do voto. Talvez o fato dele não ter feito essas reformas a fórceps foi politicamente a coisa meio certa a fazer.
Não, mas mesmo assim, né, teve alguns subsídios que ele cortou de cara, né, principalmente ligados à luz e gás, né, e justamente na capital federal e na região metropolitana de Buenos Aires, todo verão é o mesmo drama, né, porque existem vários cortes de luz por conta da demanda ser muito maior do que a oferta de energia elétrica, e mesmo com o crescimento das taxas, justamente cortando esses subsídios, assim como no transporte público, né, que a passagem encareceu bastante juntamente ao custo de vida, mas justamente por não ser tão abrupta como no caso equatoriano, que daí o Lenin Moreno cortou justamente o subsídio ao combustível, né, que daí atinge toda a população, né, porque se você corta o subsídio no transporte público, você afeta o grosso da população, mas ainda a classe média não é tão impactada. Mas no caso do combustível, você atinge realmente a todos. Então, por isso que a revolta equatoriana foi mais instantânea. Mas não que na província de Buenos Aires, por exemplo, a situação do Macri estivesse confortável justamente por conta desses cortes. Tanto é que as eleições na província de Buenos Aires tiveram um peso muito grande e o Macri, inclusive, não conseguiu com que a governadora da província, né, a Maria Eugênia Vidal, que é sua correligionária, fosse reeleita. Ao contrário do Larreta, que é o chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires, que foi o primeiro cargo eletivo do Macri na política argentina, muito por conta da passagem dele como presidente do Clube Atlético Boca Juniors. Então o Larreta acaba sendo agora o principal nome da oposição ao kirchnerismo e também ao PJ. Outra coisa, você estava falando desses cortes que houveram logo no começo, assim, eu acho que teve algumas coisas que ele cortou que afetaram bastante a população mais pobre, né? Tinha alguns tipos de ajuda que eles davam para quem está numa situação de pobreza e teve filho. Tem um monte de coisinhas, assim, uns pequenos coisas de dinheiro e algumas ajudas para conseguir. Enfim, era tipo, acho que era uma coisa, não sei, eu tava tentando achar uma. Os comedores públicos também no conurbano, né? Muitos foram fechados. Sim. Então sim. A questão da fome apareceu com força na Argentina, até por conta da inflação, né? Então o pessoal fazia o índice do assado, né? Porque culturalmente o argentino come muita carne, então o próprio churrasco estava ficando cada vez mais caro e estavam tendo que criar alternativas ao consumo de proteína, né? Cara, e mesmo assim, aí o que é? As pessoas aí, geralmente o cara corta isso tudo, faz essas reformas, já chega colocando isso. Parece que também houve, no começo do governo dele, várias isenções de importação e impostos de alguns produtos de luxo. Eu lembro que isso foi uma coisa que chamou bastante atenção na época, porque ele estava cortando essas ajudas à população mais pobre e fazendo isso, mas aí veio essa coisa que é muito interessante, que foi uma espécie de uma hiper boa vontade midiática em relação a ele, né? Sim. Era meio que uma coisa quase assim, desproporcional. Sim, né? Principalmente o Grupo Clarim. Sim. Mas assim, eu acho que até na mídia brasileira, bastante, e coisas tipo esses outlets, assim, esses veículos midiáticos internacionais, assim, tipo BBC e um monte de outros, o País. De acordo. Em geral, existia uma certa boa vontade do Macri como alguém que ia meio que consertar a bagunça que teria sido feita pelo kirchnerismo. E aí, gente... Inclusive em relação à BBC, né, o Macri... ele contou com uma boa vontade também por conta da questão das Malvinas, né? Que ele, ao contrário dos seus antecessores, nunca tratou como uma prioridade nas relações diplomáticas com o Reino Unido, assim, meio até que abrindo mão dessa pauta histórica na Argentina.
E essa ideia também de que todo mundo esqueceu o que aconteceu ali entre 1998 e 2002, né? Tipo, eu acho que essa é a coisa que eu mais gosto, né? Assim, olha aí o que aconteceu na Argentina e como que... Não, nem para dizer que a Cristina Kirchner não possa ter errado, não possa ter feito coisas ruins, mas para quem tava... sei lá, tinha idade para poder prestar atenção em noticiário naquela época, e numa época que notícias por internet ainda engatinhavam, a coisa foi feia, né? Não dá para desmerecer o fato de que o Néstor Kirchner conseguiu colocar a Argentina nos trilhos de novo, assim, o governo dele, tanto dele quanto da Cristina, tem diversas críticas, mas ele pegou uma Argentina esfacelada economicamente e politicamente, né? Cabe lembrar como foi a transição do De la Rúa para o Duhalde, que depois chamou as eleições 2 anos depois, no qual o próprio Néstor foi eleito contra o Eduardo, né? Agora, pro ouvinte que não sabe o que aconteceu nessa época, bom, basicamente, eu não vou conseguir explicar exatamente, mas assim, eu sei que é culpa do Cavaggio, sacou? E aí... Eu recomendo até um documentário do Fernando Pino Solanas, né, que é um cineasta e político argentino, que chama Memórias del Saqueo, que lá explica bastante, né, as origens do endividamento da Argentina, voltando lá atrás, na independência, mas principalmente nos governos do Menem e do Fernando de la Rúa, quando... Falou! Não era o do... perdão. Acabei, olha a mufa. Acabei falando, olha a mufa, né? Olha a mufa. Tá, mas ô Thiago, não corta, porque isso aqui é jornalismo verdade. Mas falou. Falei, puta, eu tava evitando. Sabe-se lá o que deuses e Diego reservam pra nós agora. Mas, enfim. Mas justamente, né, dando nome aos bois agora, foram esses 2 governos e uma mesma política econômica que, como eu falei anteriormente, era política de paridade com o dólar, criaram uma economia completamente artificial e no qual a bolha estourou, né? Acho que para quem é da nossa geração, assim, lembra do afluxo de turistas argentinos no litoral brasileiro, no qual a frase mais repetida era "dame dos", porque os argentinos achavam que estavam por cima da carne seca, né? Porra. Tem uma coisa que não precisa ensinar para um cara que basicamente se criou na beira da praia de Capão da Canoa, né? É a relação com os argentinos que na época, né, estavam no outro patamar. Era uma coisa muito surreal, né? Mas eu queria saber uma coisa. É uma falha de informação minha, né? Eu realmente não tenho notícia e não tenho conhecimento de leitura sobre isso. Como é que foi a postura da Cristina ao longo das eleições? Porque no meio do ano eu estava viajando, né? Eu estava viajando a trabalho e aí eu acabei tendo contato com um pessoal, né, que estava lá. Tem aquele curso que eu ministro lá na Guatemala e aí tem mais professores que estão na mesma condição, né? E professoras. No que eu estava lá, tinha 2 professoras, uma da Espanha e outra da Argentina, e ambas, cada uma, né, lecionando num curso diferente. A da Argentina estava bastante nervosa e me perguntava muita coisa sobre Bolsonaro e não sei o quê, como é que estava o Brasil, e aí o assunto invariavelmente caiu nisso, né? É uma coisa meio parecida, claro. As dimensões e as figuras não são as mesmas, mas houve toda uma questão de bombardeio em relação ao governo da Cristina Kirchner, né? Justamente numa pegada assim, temos que tirá-la, é ela que tem que cair fora, é ela que não pode voltar, e aí se trabalhou muito com aquela questão dos processos contra ela com uma coisa mais ou menos passível de ser em algum grau comparada com os processos contra o Lula.
A minha pergunta volta então, como é que foi a atuação da Cristina? Ela tomou a frente, ok, ela aparece como vice, mas inegável que ela é uma força política, né? Ela acabou de ter 2 mandatos como presidente da República. Ela fez muito à frente, ela era muito vocal, ela resolveu se resguardar. Tem gente chamando o Fernandes de poste da Cristina, né? Até quando isso é verdade ou até onde isso aí é mais uma da série das intrigas? Só antes de responder a sua pergunta, né, só voltando ao Domingo Carvalho, ele foi candidato nas eleições de 99 e teve 10% dos votos. Então, para ver que ele tinha respaldo de uma parcela da população naquele período. Em relação a Cristina... Eu acho que o nosso Meirelles é melhor que o deles, hein? Chama o cavalo. Mas, enfim, em relação a Cristina... eu acho que ela teve um perfil bem mais tímido nessas eleições. Claro que ela participou de muitos comícios, inclusive alguns individuais, né, sem a presença do Alberto Fernandes, até por conta de uma própria logística de campanha, mas ela não estava com uma postura tão midiática quanto em outras oportunidades, né? Lembrando também que ela seguia senadora pela província de Buenos Aires e justamente por essas rusgas, né, com Alberto Fernandes, que vem desde o começo do século, ela acabou respeitando um pouco o espaço dele, né? Eu não acho que ele seja um poste da Cristina Kirchner. É um cara que teve atuação importante em 2 governos passados, né? Governos respaldados também por boa parte da população, como foi o governo Alfonsín, que ainda tem uma grande penetração, né, no imaginário coletivo argentino. Inclusive, o próprio filho do Alfonsín veio a público dizer para os radicais não votarem no Macri, né, porque o próprio pai dele tinha uma relação conflituosa com essa família, e com o governo do Néstor Kirchner, evidentemente. Pois é, cara, é uma loucura justamente porque os processos eles são parecidos até certo ponto, né? As dinâmicas são parecidas, mas é óbvio que as peculiaridades nos soterram, né, meu? O cara que vai dizer o seguinte, olha, a Kirchner está sofrendo um lawfare, a situação vai aplicar um golpe para evitar a volta dela, a questão toda... É óbvio que não é comparável, né? É óbvio que não é. Agora... que há um certo sentido parecido, sim. E aí vem a minha outra pergunta, né? É possível pensar algum tipo de retorno, né? E aí eu não vou nem falar Lula, porque a gente viveu um processo eleitoral bastante complicado no passado, onde sempre, até o final, né, sempre se soube que Lula não teria como ser candidato, mas o PT insistiu naquela situação, né, de Lula na cabeça da chapa, e depois, né, tentou fazer uma espécie de marcar o Lula no imaginário. Então ele saiu da chapa, como sempre se soube que ele ia sair, mas ele fica aparecendo uns flashes no meio da propaganda e tudo mais. Existe alguma possibilidade de a gente pensar um retorno nos mesmos moldes, né? Ou no Brasil vai ser diferente? Eu já adianto que me parece que aqui a coisa é bastante diferente, mas numa próxima eleição, agora, já não tão marcada por um tipo de polarização que já aconteceu o que muita gente não queria que acontecesse. Uma volta assim, é possível? Comparando, agora, né, num primeiro momento eu falei que é difícil imaginar o peronismo fora da Argentina. Eu acho que, no momento, o lulismo no continente, eu acho que ele só é comparável ao chavismo, assim, em relação à força desse nome, né? Por mais que você tenha o kirchnerismo na Argentina, ele é muito diluído entre as duas partes do casal, mas não tem não tem o mesmo impacto do Lula, que também tem uma grande aceitação na Argentina, né? Popularmente o Lula é muito bem quisto na Argentina, e o Alberto Fernandes, inclusive, se aproveitou disso durante a campanha, visitando, inclusive, o ex-presidente em Curitiba. Carapanã, a qualidade de um dos maiores escafandros, né,
da podridão. O que tu me diz de um presidente que, primeiro, sai dizendo que os argentinos que quiserem fugir para o Brasil após o PT argentino voltar, eles estão bem recebidos aqui. Depois ele avisa que está torcendo para um candidato que perdeu. Depois ele diz que não vai cumprimentar o cara. Que tal, né? Na manifestação aqui, né? No ecossistema do gado e seus reis, aí, o que tu acha que isso tem de relevante? E só um adendo, eu queria perguntar se o Carapanã está recebendo adicional de insalubridade. Não, ele recebe. A gente, inclusive, tem aqui uma parte do nosso orçamento que vai para os remédios do Carapanã e para a acupuntura dele também. Cara, vocês já perceberam uma coisa interessante? Que, assim, a maneira como... talvez isso funcione para tudo, mas a maneira como essa direita bolsonarista no Brasil ela trata política em outros países é sempre por meio da comparação direta. Eu acho que é uma coisa que a gente pode dizer que todo mundo faz de alguma maneira, só que acho que é bem mais extremo, assim, é bem mais maluco, do tipo, não pode eleger a Hillary Clinton porque ela é a Dilma dos Estados Unidos, você entende? Não pode eleger a Cristina porque ela é a Dilma brasileira, ou porque ela é a Dilma argentina, ou porque ela é o Lula, ou porque ela é igual. Tudo é feito mais ou menos nessa toada, assim. E eu acho que o que eu acho que, assim, se eu for pegar a coisa bem hardcore mesmo, né, o que é essas sacadas, assim, dentro de uma conjuntura, sei lá, do que é a direita mais paranoica brasileira, acho que a grande questão ela não está nem aí, né? Ela está dentro dessa ideia de que existe uma baita mega conspiração do Foro de São Paulo, que é o que explica todos os protestos que estão acontecendo no continente. Mas peraí, tem protesto contra o Evo. Não, mas aí é mais ou menos... Ou seja, tudo isso vai ser explicado por essa coisa do tal Foro de São Paulo, ou enfim, qualquer outra coisa que os caras colocam aí, e que o Maduro e sei lá quem está na ponta de Cuba agora estão conspirando para trazer a esquerda de volta, e é uma coisa que é bem doida, né? Porque outro dia os caras estavam dizendo que isso, na verdade, era tudo a China, mas aí eles estão lá na China fazendo negócio com os chineses. Ou passaram um tempo dizendo que, sei lá, a lei de imigração do Temer era alguma coisa perigosa e que era alguma coisa para implantar a Sharia no Brasil. Então tem sempre esse ar paranoico que eu acho que é muito perigoso, assim, porque isso tem umas implicações mais complicadas nesse jeito de fazer política, né? Essa coisa que nos Estados Unidos os caras chamam de paranoid style, né? Você sempre faz essa política de que existe uma grande conspiração contra alguém. Então eu sinto que essa coisa tudo isso ter acontecido mais ou menos ao mesmo tempo, né? Os protestos no Equador, os protestos no Chile, eu acho que esses dois têm uma relação mais a derrocada do Macri, que aí, se não me engano, talvez o Matias possa me corrigir, é uma das primeiras vezes que um presidente latino-americano tenta a reeleição e não consegue, né? Eu acho que essa coisa, o Macri não perdeu tão forte como poderia ter perdido, mas a derrota dele foi uma coisa muito inesperada. Sim, até porque muitos países não têm a possibilidade da reeleição, né? Mas é uma derrota cantada até, de certa forma, né? Principalmente por conta das primárias que já apontavam esse quadro, né? A virada tinha que ser muito grande e não teve um poder de mobilização nesse sentido, né? Inclusive, muitos dos apoiadores já foram meio pulando do barco, né? E eu acho curioso também, né, que esse espantalho do Foro de São Paulo, né, que fala, tem um candidato apoiado pelo Foro de São Paulo. Só que cabe lembrar que o Partido Justicialista não faz parte do Foro de São Paulo, né? Entre as diversas organizações políticas na Argentina que fazem parte do Foro de São Paulo, poucas apoiam justamente o candidato Alberto Fernandes, né? Porque também a esquerda na Argentina é algo bastante complexo, como no restante do continente. Pessoal, crianças, aprendam uma coisa. O Foro de São Paulo existe.
O que não existe é todo esse poderio bélico, econômico, militar, político, ideológico, cultural que algumas pessoas dizem que ele tem, né? E eu acho que uma coisa curiosa que tem acontecido no continente também é algo que nem o paradoxo do PT ser a maior quadrilha da história e o Lula ter só o triplex como fruto dos anos aí de corrupção, né? E atualmente também criou-se esse espantalho da Venezuela, dela tá financiando insurgências no resto do subcontinente, só que ao mesmo tempo é a maior crise econômica da Venezuela, o país está quebrado, enfim, é um contrassenso gigantesco, né? Bom, então já que, né, o Carapana já se pronunciou através da sua, sei lá, eu pressenti, mas vai. Mas é porque hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo que o Vô gravou, né? O Vô. Vocês sabem, todos os ouvintes sabem quem é o Vô, né? E ele estava dizendo que o Lula não roubou aí pra jogar no cassino lá em Punta del Este, pegar umas putas e ter uma vida melhor, não. Ele roubou pra sustentar a ideologia que mais matou pessoas. Ele roubou pra blá blá blá. Então tem toda essa coisa. Aí tem essa coisa, né, que eu acho fantástica agora, que é o palocismo. Os números, né? O Palocci, ele é igual o Paulo Guedes, né? Agora ele só fala de números que são de trilhão pra cima. Então, aí agora os caras falam assim, não, o PT roubou 6 trilhões, 8 trilhões, 9 trilhões, 10 trilhões, qualquer loucura desse tipo, assim. E aí, a maneira como eles colocam isso, porque o Matias falou na coisa de ter sido a maior quadrilha, mas não tem tanto patrimônio, é meio tipo, quase isso, né? O Lula não roubou para aumentar o próprio patrimônio, né? Ele teria roubado por amor à ideologia comunista que ele, enfim, qualquer coisa desse tipo, assim. Então os caras, eles estão sempre à frente nessa maluquice toda. E, inclusive, era interessante, porque esse vídeo era meio para tentar justificar as falcatruas da família presidencial agora. Porque o roubo deles é um roubo do bem. E o roubo do qualquer, né, o que se diz que o PT roubou, o roubo do PT, etc, é o roubo do mal. Então já tem até... Cara, assim, é fantástico. Esse maniqueísmo. Mas é coisa que é meio que esperado também, né? Porque tudo funciona numa chave da luta do bem contra o mal. Porque, vamos pegar aí o que é, claro, o pior chanceler da história do Brasil, fala sobre as forças do mal estão comemorando, estão em movimento. Aliás, esse é um aspecto interessante também, né? Que o atual governo desrespeitou tanto a tradição diplomática brasileira de não se interferir nas eleições dos países vizinhos, quanto um próprio princípio constitucional, né? Mas aí ele já falou que mandou uma carta para o STF, falou, não, aqui no Ministério das Relações Exteriores nós respeitamos a vontade do povo. A Constituição não é nada. Eu não aguento, gente. Porra. Eu não aguento, é porque assim, eu fico imaginando que enquanto o Ernestão ele escreve essas coisas, ele tá tipo vestido igual um cosplayer, assim, um cara dessas feiras medievais, saca? Que vai tipo um LARPer, assim, ou então ele coloca um manto cheio de, sei lá, constelações do zodíaco, assim, e aí tem um caldeirão, porque é quase, eu sei que é trágico, mas também é muito caricato, né? É um pouco assim, é completamente maluco isso. E essa verve, como se coloca, assim, como os caras vão pensando isso dentro dessa direita no Brasil, é muito louco, porque eu acho também ela tem tudo ali está dentro de um certo também um espectro de obediência, né? Porque o que eu estava lembrando, se amanhã, por exemplo, o Bolsonaro for lá e se entender com o Fernandes, tá tudo bem também. Porque, para quem passou a campanha dizendo que a China ia invadir o Brasil, e que a China ia comprar o Brasil, e que tinha uma invasão de muçulmanos sendo planejada, que o Michel Temer passou uma lei de imigração, os caras marcharam contra isso. E aí vai lá e fala, não, a gente vai fazer uma isenção de visto
de turista para o Catar. Pô, é um pouco demais, né? A gente imaginar, mas Aí os caras falam, não, a gente agora está fazendo o que a gente prometeu, que era comércio sem ideologia. Então você pode prometer duas coisas contraditórias, executar as duas ao mesmo tempo, e elas funcionam mesmo assim, entendeu? Porque, então, eu acho bastante difícil prever como que isso funciona dentro dessa cabeça dos bolsonaristas, assim. Porque na hora que isso muda, eles também espalham uma coisa nova, eles trocam isso, e a gente sabe que, assim, o esporte desses caras não é falar a verdade, né? E nem ser muito sincero. Se elogia eles muito pela sinceridade, mas eu acho que eles só são grossos. E aí fica uma coisa, né? Porque só um parêntese aqui para mandar aí para os nossos ouvintes um agrado, assim, que eu esqueci de falar. Teve alguém que estava dizendo que a gente não deve ser levado a sério porque a gente fala muito palavrão nesse podcast. E eu queria dizer que aqui a gente vai falar palavrão até o momento que a gente indicar ministro, ou que a gente for ministro. Porque aparentemente falar palavrão é uma das formas mais rápidas de conseguir o poder no Brasil. Então fica essa aí. Nós vamos falar palavrão até o cu fazer bico. O negócio é o seguinte, é que eu ia perguntar justamente uma coisa assim, ó. Vamos lá. Eleição argentina com o virtual eleito durante o domingo da votação chamando Lula livre. Situação de Venezuela ainda muito complicada, porque ao longo desse ano nós tivemos de tudo, inclusive governo paralelo semi-autoproclamado, né? Inclusive nas últimas semanas o Maduro deve estar dando graças a Deus, né? Que a pauta não está em cima dele, né? Justamente. Equador em ebulição, Uruguai também em processo eleitoral bastante emblemático, com uma disputa ideológica muito forte, Brasil na situação em que se encontra e Chile naquilo que temos visto nos últimos tempos e nos últimos dias, né? E inclusive padecendo de um mal que o próprio Brasil já padeceu, de excesso de diagnósticos para pouco tempo de maturação, né? E as coisas estão no calor da hora, no calor da pele. Mas, enfim, não parece haver, na minha ótica, pelo menos, não parece haver uma conexão linear, uma conexão facilmente identificável entre todos esses momentos e esses fenômenos. Mas é claro que, por serem países tão próximos e por estarem vivendo um momento da nossa história, talvez um tanto quanto uniforme em alguns aspectos, seja possível dizer que tem algum liame entre tudo isso. Mas é claro, o liame que os caras querem colocar, é isso que eu queria perguntar, é isso que eu queria ouvir de vocês. Será que ele é realmente uma arma que eles têm? Ou será que é uma atitude de desespero que necessariamente começa a sair de um jeito não esperado ou de um jeito equivocado? Porque a primeira correria que o governo Bolsonaro fez, o seu chanceler, os seus Abe's out e não sei o que e tudo mais. A primeira jogada, a primeira movimentação em torno da questão do Chile, por exemplo, foi dizer, olha aí, ó, é Foro de São Paulo convocando manifestação, é Foro de São Paulo promovendo quebra-quebra, é Foro de São Paulo instigando bagunça no Equador, é Foro de São Paulo vencendo eleições na Argentina, só não vê quem não quer, hein? Então, é claro, não vou ser alarmista a ponto de dizer assim, bom, está inteiramente preparada a cama do golpe preventivo militar, como quase todos são, né, no Brasil. Mas não dá para dizer que não há uma certa simpatia por uma espécie de porta de emergência que nem essa, né, dado esse argumento tosco aí lançado na roda. Não, eu só acho curioso no caso do Chile, né, que durante décadas foi propagandeado como um modelo a ser seguido pelos demais partidos, pelos demais países latino-americanos, né? Inclusive na própria eleição uruguaia, o Talvi, candidato do Partido Colorado, colocava isso nos seus discursos, né, que o Uruguai devia mirar para Nova Zelândia, mas teria que passar pelo Chile no meio do caminho. O próprio governo Bolsonaro, né, que faz a sua primeira visita oficial ao Sebastián Piñera, tem o Paulo Guedes, que foi um Chicago boy, observou de perto, né, a emergência do neoliberalismo no Chile e a própria reforma da Previdência
evidência, que tinha inspiração no sistema de privatização dos fundos de pensão, como no país andino, né, que foi algo que gerou manifestações antes mesmo agora do caldo entornou de novo por conta de uma questão mais imediata, que é o caso do transporte, né, que eu até falei no xadrez verbal. Eles são esses estopins porque o trabalhador sente instantaneamente, né, sente no bolso mesmo, na hora, o impacto desse aumento, por mais que seja 30 pesos, como no caso do Chile. E só um recado também para o Eduardo Bolsonaro: se ele vê a cotação do peso chileno, é para ele não se assustar, porque hoje em dia, sei lá, um dólar compra mais ou menos 900 pesos chilenos, mas acaba tendo... tá tudo interligado mesmo, né? Porque ainda mais a gente observando a partir do Brasil, porque o Brasil tem um impacto muito grande nesses países. O contrário muitas vezes não acontece, mas quando existe uma crise econômica, política ou social na região, a gente cedo ou tarde vai ver os efeitos dela, né? Como pode falar da crise humanitária na Venezuela, agora com o Chile, com todas as atenções voltadas a ela, a Argentina também, que por mais que esteja em crise, ainda é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Então, o governo e o próprio Brasil, historicamente, olha de costas para o resto do continente, não coloca como prioridade, mas nesses momentos de crise, as atenções estão sempre voltadas para o restante da região. Você falou essa coisa do golpe preventivo, Divan, e eu acho impressionante como a gente sofreu tanto o golpe militar quanto o golpe do Estado Novo. Eles são baseados em fanfics, né, para usar um termo de internet, porque basicamente assim, olha aí, tá aí o comunismo chegando aí, vai tomar, hein, tá tomando, aí chama um general, dá um golpe, aí estamos salvos, tá tudo resolvido. Essa muleta, né? É impressionante como cola. Bom, 2 vezes a gente sabe que foi o mesmo Mourão, né, tanto o cara que escreveu lá o Plano Cohen, e aí fica pro ouvinte, o Vargas conseguiu dar o golpe dele usando uma parte dos militares que fazia a inteligência dos integralistas, que era meio que os fascistas brasileiros, e eles produziram um documento fraudulento chamado Plano Cohen, aí também apelando para um antissemitismo, né, porque o Cohen é um judeu, no caso, que não existe. Detalharia um plano que não existe. Detalhe, esse Cohen não existe também, galera. Além assim... Eles pescaram um sobrenome comum, judeu, para criar essa sensação de ameaça dessa conspiração sionista bolchevique. E aí era um documento falso que detalhava isso e foi usado para dar um golpe, e esse mesmo Mourão foi o cara que deflagrou o golpe de 64, e depois eu queria dizer que ele tentou ser o presidente da Petrobras, achou que os colegas iam entregar para ele a presidência da Petrobras, era o preço que ele queria ter cobrado por isso, e ele não conseguiu. Agora, por que ele queria a presidência da Petrobras, hein, ouvinte? A gente nunca vai saber, né? Fica aí para... Por que será, né? Mas essa coisa desse espectro, o espectro mesmo do comunismo, que nunca vem, e qualquer coisa que acontece em outro lugar é meio que usado como uma espécie de espelho. Na época de 64 teve muito o caso da Revolução Cubana, assim, e que não tem nada a ver, porque, sei lá, tinha uma guerra civil em Cuba, Cuba já era uma ditadura antes do Fidel tomar o poder. E, enfim, isso virou uma espécie de medo generalizado, e também, né, a gente estava na Guerra Fria, tem essa coisa toda. Tinha um recorte inicialmente anti-imperialista, né, porque era um governo fantoche dos Estados Unidos, né? Sim. E depois até pela própria correlação de forças da Guerra Fria, que acaba indo pro bloco socialista, né? Sempre importante lembrar esse aspecto da Revolução Cubana. Sim. Mas que é meio maluco, porque, na verdade, o Fidel ainda tentou fazer umas certas emendas com os Estados Unidos ali, depois que ele depôs
Meu Deus, eu vou esquecer o nome do O cara. Fulgêncio Batista. Eu fico na Fulgêncio Batista, mas eu sempre falo que é o Porfírio, não sei porquê. Os dois geram bastante confusão. Pois é. Mas, enfim, fica isso aí. Eu acho que isso é o nosso modus operandi. Aí a gente pode, ao invés de falar de Argentina, a gente podia mudar um pouco para o Chile agora, porque, só para comentar que, já aproveitando essa deixa, de que um jornal chileno, La Tercera, tinha escrito uma manchete dizendo que um dos atos de incêndio no metrô de Santiago teria sido causado por venezuelanos ou cubanos. Isso foi repercutido no Brasil. La Tercera já corrigiu e dizendo que não era bem isso, mas os veículos brasileiros, até uma certa hora do dia de hoje, não tinham feito essa correção. E nas próprias eleições presidenciais no Chile, né, no final de 2017, veio com muita força também esse discurso xenófobo em relação aos haitianos e principalmente os venezuelanos. Isso eu não sabia. Pois é aí que está a questão, né? O Chile, eu tenho tomado muito cuidado e eu tenho ponderado muito o que se pode falar e o que se pode pensar do Chile, porque ao mesmo tempo em que a gente tenta orientar ou compartimentalizar ou orquestrar ou pautar esse tipo de revolta, né? E aí, por exemplo, domingo não houve pessoa que não se deparou com aquela foto magnífica que tinha um monte de pessoas numa espécie de pirâmide escalando um monumento e lá em cima um camarada com a bandeira mapuche e um fundo que era mistura de pôr do sol com incêndio. Cara, é uma coisa de louco, né? A fotografia. Mas aí que tá. Tomar cuidado por quê? Porque 2013 deixou muita coisa para nós do Brasil, mas de certa maneira uma coisa que é seguro falar, pelo menos para mim, deixou uma coisa muito amarga no sentido de que poderia estar, sim, se colocando em prática uma série de coisas que a gente tinha visto em teoria, em especulação, em propostas de realidade ou de mundo pautado por outras coisas e outros referenciais. E é claro, eu não vou ser leviano aqui de dizer assim, 2013 causou o MBL, que por sua vez causou o impeachment, ou seja, a culpa de tudo que está acontecendo aqui, desses milicianos governando o país, é de 2013. Eu não vou ser leviano nesse ponto. Agora, a falta de propositividade, né, a falta da pauta clara, ela era vista muitas vezes como uma novidade, como um charme, como uma vantagem, mas ela acaba também ajudando a dissipar as coisas. E aí eu estou olhando para o Chile agora e a gente vê uma semelhança bastante mórbida, né? Uma coisa que começa com um protesto bem definido em relação a uma questão de transporte público, que acaba se transformando numa revolta generalizada contra o rumo que a coisa sempre tomou, e o Chile sempre foi visto como exemplo de organização, sempre foi incutido na gente, né, que ele tinha toda uma série de pilares calcados em outros aspectos, uma questão de uma matriz econômica bem definida, até mesmo um certo aspecto do liberalismo de lidar com a questão da ditadura. É uma coisa que eu elogio no Chile, a questão de que você tem lá, pelo menos oficialmente, uma política clara, né? Não dá para dizer que todo mundo é a favor dos direitos humanos, não dá para dizer que não tem reacionário que quer volta da tortura e volta dos voos da morte, porque tem pra caralho em tudo que é lugar e no Chile também. Agora, eu louvo muito o Chile por ele ter pelo menos uma política pela frente dos panos clara no que diz respeito a isso aí. E, de fato, no fundo, né, parece que não estava tão bom assim, parece que a coisa não era tão legal assim, parece que aquelas questões previdenciárias que todo mundo falava que eram a inspiração do Guedes, na verdade, elas não eram elas não eram benquistas pela população, como elas só precisavam de uma pequena fagulha para estourar geral. Agora, o que dá para tirar do Chile? O que a gente pode fazer com o Chile? A resposta do Chile, então, é eleger um governo diametralmente oposto? Eu vou dizer, para alguém que tem, nos últimos anos, estudado bastante essas propostas aí, que fazem uma crítica do capitalismo a partir dos anos 90, né, de Negri para frente,
me causa um pouco de arrepio, um cara com uma placa lá, um cartaz no meio da rua em chamas, dizendo assim, nova Constituição, nova Constituinte já. Cara, a gente sabe que isso daí é de uma possibilidade de irrelevância para o que ele quer naquele protesto dele muito grande. Estou fazendo um pequeno desabafo aqui porque realmente estou cuidando muito do que eu falo e o que eu penso, e estou cuidando inclusive para não me empolgar com certas coisas. Agora é claro, ver povo na rua tocando porrada para cima de multinacional e mandando voltar a goela abaixo o discurso neoliberal de Araque, né? Sempre é bom. Eu acho que no caso do Chile, assim, e essa própria comparação com 2013, primeiro você tem uma alternância de poder lá, que é inclusive influenciada pela não possibilidade de reeleição. Então, a Bachelet teve 2 mandatos intercalados com o Sebastián Piñera, ambos opostos, né, um ao outro. Ambos enfrentaram protestos por diferentes pautas, né, nesse período, por questões que vêm lá de trás, né, porque são contra legados da ditadura pinochetista, né? E até a última eleição presidencial, você não tinha nenhum candidato à presidência no Chile que fazia elogios tão claros ao regime do Pinochet quanto o Katz nessas últimas eleições, que faz o Piñera parecer um candidato de centro-esquerda. Então, tem que já colocar um olho no crescimento aí dessa retórica pinochetista. Inclusive, uma deputada pelo partido do Piñera também se declara pinochetista, né? A Camila Flores, que proporcionou cenas lamentáveis no Congresso chileno nessa semana. Então, eu acho que esse aspecto, na comparação dessa série de manifestações que vem acontecendo no Chile, desde a revolta dos pinguinos em 2006, passando pela revolta estudantil em 2011, pela revolta contra os fundos de pensão privado mais recentemente. Então, isso já está escalonando, né? Então, chega justamente nesse momento, com o aumento da passagem, você já tem aí um rescaldo muito grande que fez o caldo entornar, justamente forçando o governo Piñera a mudar todo o seu gabinete para dar uma demonstração de atenção ao clamor popular, mas pelo visto o pessoal não vai sair das ruas tão cedo, né? Porque, como você bem citou, tem essa questão aí de uma nova Constituição, justamente para cortar o mal pela raiz, né? Para acabar com o legado da ditadura Pinochet, que ainda influencia demais na vida dos chilenos, né? Não à toa, ele ficou 17 anos no poder. Então, a nossa geração, lá no Chile, né, pessoal aí com entre 30 a 40 anos, foi criado num país durante a redemocratização, mas que ainda tem muitos aspectos cotidianos que foram projetados lá atrás. Não, é isso que eu acho que ficou como a grande coisa, a grande pauta, né, dos protestos chilenos. Eu acho que é se livrar da Constituição pinochetista com a qual o Chile nunca lidou, né? E com várias coisas que foram feitas durante um governo ditatorial e cujo legado permaneceu. E aí é uma outra coisa que eu acho que é um negócio mais complicado, é que eu acho que para a direita, em geral, na América Latina, e aí eu posso incluir uma parte do espectro liberal latino-americano, é essa ideia de que o Chile é próspero por causa dessas reformas, né? Então também fica aí uma coisa de meio que um horizonte que eles tinham e que meio, sei lá, se desmorona, e vê se esse debate aí todo que teve no Twitter esses dias, se as tabelas valem ou não valem, se os índices valem ou não valem, que eu acho que é uma coisa até meio inócua, meio estranha, assim, porque o problema não é se os índices valem ou não valem, o problema é que você não mede qualidade de vida necessariamente por produto interno bruto. É uma coisa que parece idiota falar, né? O PIB per capita.
Porque assim, do que adianta o Chile ter o maior PIB per capita da América do Sul se essa riqueza não é distribuída? A concentração de renda é enorme. Quem está falando não sou eu, é o Branko Milanovic, que é um economista do Banco Mundial. Assim, e tem coisas... O cara publicou um texto falando, olha, tudo bem, vocês estão falando de um monte de coisas boas que o Chile fez e teve isso e teve aquilo. Vamos lembrar, primeiro problema, o Chile depende do cobre, né? Essa coisa a gente não pode esquecer. E a outra é que no Chile é onde a parte mais rica da população, é um dos países onde ela detém a maior parte da riqueza do país. Talvez seja, ele fala que se você for tirar alguns países onde bilionários, né, movem suas fortunas para lá por razões fiscais, tipo Chipre ou Líbano, o Chile é onde tem a maior concentração, onde você tem uma classe, enfim, de bilionários que detém um quarto da riqueza do país. Isso não é normal. E ele depois falou uma coisa que eu achei fantástica, que era meio assim, olha, todas as promessas que o Sebastião Pinheiro fez depois depois dos protestos, elas impactariam... Cara, eu tô tentando aqui para não errar os termos, assim, mas elas impactariam alguma coisa como 0,4% do PIB. Elas custariam isso. Ou seja, e são concessões que são consideradas bastante generosas, né? Para se ver isso. Então é meio assustador pensar. E eu acho que isso tem alguma coisa, existe alguma coisa que enfim, ele fala isso, ele fala assim, o Chile, eu vou pegar aqui e vou citar para não... O Chile é um caso de desigualdade tão extravagante que até mesmo os cálculos diretos são, ele fala até mesmo até mesmo os cálculos diretos são suficientes. Estima-se que as medidas atuais propostas pelo governo para diluir as tensões sociais custem 0,4% do PIB. A riqueza dos bilionários chilenos é de 25% do PIB. Então, é meio... Ou seja, é muito maluco isso, né, cara? Você tá falando de uma coisa aí, todo mundo falando assim, mas o Pinheiro vai fazer isso, mas isso vai caber no bolso do país, isso vai caber nas contas, todo mundo, os caras lá preocupados, assim, mas talvez isso vai impactar, e aí o cara já tá dando pra trás, e vai acabar o Chile, né? Já tinha um tanto de gente falando, vai acabar o Chile também, e é isso, né? E Carapana, essa sensação piora quando o homem mais rico do país ocupa a presidência, né? Ele é o mais rico, Matias? O Pinheiro é o homem mais rico do Chile. Caralho, eu sabia que ele era bastante rico, que ele era de uma família dos mais ricos. Eu não sabia que ele era o mais rico. Uau! Porra, mas é assim, é aí que tá. Eu queria dizer o seguinte, é óbvio, né? Qualquer movimento para se livrar de entulhos pinochetistas vai ter meu apoio, né? A priori. Agora, não sei, caras, assim, falar de nova constituinte, é claro, eu acho um movimento interessante, porque enquanto que no Brasil você acabou focalizando essas coisas, eu não estou igualando, né, as pessoas e os discursos, mas acabou a coisa se focalizando mais ou menos naquela história de uma luta contra tudo que está aí, que acabou virando facilmente apropriada como um combate à corrupção, num sentido lato, amplo, e acabou gerando, né, é possível criar, né, repito, não estou culpando 2013 por tudo que aconteceu depois no país. Agora, é possível criar uma linha que una esse tipo de coisa, né? Agora, um pleito por uma nova constituinte ou por um novo texto constitucional, ele tem um recado mais drástico, ele tem um recado mais incisivo, sem dúvida nenhuma, porque você está com uma proposta, né? E eu não estou falando que é uma proposta generalizada, foi uma coisa que eu vi fotos, eu vi algumas manifestações de algumas pessoas, né, levantando essa bandeira, literal e metaforicamente, mas é aí que está. Uma nova constituinte pode ser mais um capítulo daquela coisa onde você acaba pegando todo aquele estopim e toda aquela revolta que é palpável
de fato, num sentimento muito perigoso para eles, né, para esses caras como o Pinheira, num sentimento muito assustador para esses caras de vontade de mudança, e você acaba talvez pasteurizando isso a partir de uma lógica que parece potente, mas no fim ela vai ser bastante apaziguada, né? Porque uma nova Constituição que vem, olha, não necessariamente a gente sabe que ela vai espelhar, enquanto uma refundação do país, a mesma coisa que está transbordando de imagens como aquela que eu falei, né? Aquilo lá você vê que tem, dali você vê que está saindo alguma coisa, algum espectro político, ele está, olha, ele está de certa maneira umedecendo, né, a mão de quem encosta numa tela e vê aquela foto. Agora, do ponto de vista de achar que uma Constituição realmente vai representar isso, que aquele anseio do povo vai ser teletransportado para uma Assembleia Constituinte, que isso aí vai parar num papel e vai haver essa refundação de fato, né, eu já acho um tanto quanto... Eu acho meio ingênuo, de certa maneira, pensar esse tipo de coisa. Mas, repito, eu acho que é pelo menos uma tentativa de pauta um pouco mais sólida, né? Você vê que não é brinquedo, né? Não é brinquedo as pessoas dizerem que querem uma nova Constituição, literalmente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, pode parecer uma coisa ainda muito incipiente, pode parecer uma coisa para tentar acalmar os ânimos, pode parecer uma jogada estratégica, né, passo atrás para dar mais passo na frente, mas, porra, não é nem um pouco fraco uma pressão como essa levar o Pinheira de uma hora para outra em um dado momento decretar um estado de defesa e daqui a pouco estar na TV pedindo desculpa e convocando o ministro para renunciar, né? Não, e nesse aspecto mostra como é frágil também, né, o sistema político, porque não foi só latino-americano, porque não foi só o Pinheira, né? O Lenin Moreno também, na primeira oportunidade que teve, já declarou o estado de emergência. E só fazendo uma errata, o Pinheira era o homem mais rico do Chile na primeira eleição dele. Atualmente ele ocupa o posto número 5. Mas mesmo assim, né? Um dos 5 homens mais ricos do Chile é o presidente do país. Mudou pra caralho. É. Não, mudou pra caralho. A gente pede desculpas, então. Tá bom. E ele é o 55º no mundo. Uau! Caralho, Pira. Me dá um dinheiro aí, Pinheiro. Mas isso, Divan, eu não sei, cara. Eu acho uma nova constituinte, uma discussão dessas coisas eu acho a coisa mais palpável. Não sei, no momento em que as pessoas lá, enfim, sentem que as coisas não andam, estão sofrendo, é uma coisa boa. Tipo, eu acho que é melhor isso do que, sei lá, fazer tipo umas coisas tipo Occupy Wall Street, né? Que os caras sentam e ficam fazendo discussão e não tem uma demanda concreta. Claro que criou outras coisas, assim. Mas eu acho que nesse sentido tem isso, e eu acho que inclusive isso está maturado há bastante tempo, pelo que eu acompanho dessas revoltas chilenas, né? Porque a outra enorme que teve foi aquela pedindo uma reforma do sistema de ensino, né? Que, enfim, não tem nada gratuito e, na verdade, tem preços bastante proibitivos. A mobilidade social fica muito prejudicada. Então, ainda acho que é um caminho, enfim, bom. E o mais curioso é que muitas vezes em empresas, né, de empréstimo, né, de financiamento de crédito, enfim, são donas das universidades também. Então o estudante acaba devendo 2 vezes para o mesmo grupo econômico. Olha isso, cara. Olha esse modelo maravilhoso, gente. Vocês não ficam com inveja? Não, é impressionante, cara. Assim, quando você visita Santiago, o tamanho da oferta de universidades privadas, assim, anunciando em todos os lugares da capital chilena, né, que concentra aproximadamente 1/3 da população do país. Pô, mas é aí que a gente tem que pensar, cara. O que está acontecendo são tempestades perfeitas para haver questionamentos, para haver rupturas nessa loucurada toda, ou a gente pode ser um pouco otimista e pensar assim, não, cara, está havendo uma nova guinada
ante aqueles que estavam já preparados para se colocar enquanto situação e establishment durante uns 10 anos ou mais, né? Porque Bolsonaro, no Brasil, é um cara que já fala cada vez mais frequente e abertamente em reeleição, em cenário para nos próximos 4 anos e tudo mais. A gente já percebeu que, ok, não dá para descartar essa possibilidade. Ao mesmo tempo, né, esse cara e sua tropa, né, eles dão indícios de que talvez, né, tenham um resto de governo extremamente turbulento, e nós estamos falando do primeiro ano ainda, né? Estamos falando do primeiro ano. Mas o fato é, está acontecendo o quê? Deu um curto-circuito no neoliberalismo e no autoritarismo e nas guinadas da direita depois da chamada Onda Rosa? Ou, de fato, aconteceu alguma coisa que a gente pode pensar como um novo câmbio, uma nova virada da gangorra? Eu não lembro qual foi o articulista que eu li hoje, que, enfim, estamos sendo bombardeados aí, né, de leituras, algumas vezes apressadas, né, dos movimentos que estão acontecendo, mas que cita a onda anti-neoliberal, né? Eu acho que ainda é cedo, né, para a gente cravar qualquer coisa, mas o que dá para sacar é que o continente está bastante dividido, né? Porque você toma também como exemplo das eleições na Bolívia, que tem um recorte daí bem claro também, né? É justamente isso, né? Parecia que a chamada Onda Rosa tinha dado sinais já do fechamento do seu ciclo, né? E de uma hora para outra, né, começa a eclodir uma série de coisas que eu pelo menos achava que ia ser uma coisa do tipo, pô, agora temos que aguentar a ressaca, temos que aguentar o repuxo, que é justamente isso, né? Claro, ninguém acha bom nem normal que entre em governos de extrema-direita ou a farândula de lunáticos, né, para ficar com essas expressões incríveis, né, que os nossos parceiros do lado B cunharam. Mas o fato é, eu estava preparado para isso, né? Me pareceu muito óbvia a eleição do Macri pós-Kirchner. Assim como, eu não vou dizer isso porque até hoje não me desce bem, mas me parecia bem óbvia, né? Uma eleição que a gangorra ia ficar naquele patamar, mas ia cair para o lado não do Haddad, né? Ou do PT, que seja quem for o candidato, né? Hoje eu já acho que qualquer candidato iria perder, né? Então, é uma coisa bem interessante porque o camarada pensa assim, ok, agora é a vez, né, do outro discurso se apresentar como novidade, do outro discurso se apresentar como alternativa, é a vez dos outros candidatos terem todas as soluções do mundo, e o governo Macri, por exemplo, é um espelho bem típico disso. É um cara com outro perfil, com outro viés, é um cara que vem com outro discurso, era o candidato ideal no momento para ganhar. Quando no final de um primeiro mandato ele perde, né, e vamos lá, no número percentual a vitória não pareceu tanto, mas a gente tem que repetir, né? O cara perde no primeiro turno. Eu acho que tem como ver de alguma maneira como um indicativo. Assim, eu não sei se pode ser trabalhado enquanto, vejam o que aconteceu aqui, que coisa peculiar, não. Né? Então daria para pensar que sim, né? E junto com o Chile também nessa levada, dá para começar a construir um momento. Eu não sei se até o final do ano a gente vai sustentar isso aí ainda, né? E nesse aspecto, né, que você está citando aí do fim da Onda Rosa, né, cabe observar o caso do Uruguai, né, que também foi às urnas nesse último final de semana, depois de 3 mandatos consecutivos da Frente Ampla, né. Outro caso que não existe a reeleição, né? São mandatos de 5 anos, então desde a eleição do Tabaré Vázquez em 2004, passando pelo Mujica em 2009, novamente o Tabaré Vázquez em 2014, já dá um sinal de estagnação e crescimento de um setor conservador, né? Justamente com o surgimento do Cabildo Aberto,
que é um partido formado pelo o ex-comandante das Forças Armadas Uruguaias, né, o general Manini Rios, que entrou numa rota de colisão com o Tabaré Vázquez, inclusive acabou sendo detido durante um mês, e veio com muita força. E a impressão que deu no último final de semana é de que a Frente Ampla, que teve cerca de 40% dos votos, foi a derrotada, ao contrário do candidato do Partido Nacional, que vai para o segundo turno, o Luiz Alberto Lacalle Pou, filho do presidente Luiz Alberto Lacalle, do Partido Nacional, no começo da década de 90, porque a correlação de forças no segundo turno deve mudar, né? Por conta dos votos somados, principalmente do Partido Colorado e do Cabildo Aberto. Porra, e aí? No Uruguai a gente consegue ver um acontecimento de essa coisa meio atrasada em relação aos outros países? A gente vai conseguir analisar isso aí a partir de uma espécie de saturação desse discurso, porque nos anos em que o Mujica virou uma espécie de ursinho carinhoso, né, e herói de uma bela parcela do mundo, né, ele foi uma espécie de Lula, né, digamos assim. É um cara que você vai em qualquer lugar do planeta, tem elogios à sua simplicidade, ao seu discurso e tudo mais, mas claro, enfrentou problemas internos como qualquer problema, né? E aí aquilo que se gosta de fazer em torno da pessoa tem relação a alguns aspectos selecionados, porque, de fato, não dá para dizer que, olha, o Mujica fez o governo perfeito, né? Então, agora, nesse momento, a gente vai conseguir ver uma direita ou alguma oposição a esse tipo de governança tomando a frente e se apresentando como a solucionadora daquilo que não conseguiu, e vindo a reboque reversão de algumas políticas progressistas elogiadas. Será que, né, a gente vai ter o Uruguai como o último da fila aí, onde o discurso vai pegar dessa vez, para daqui a alguns anos depois eles voltarem com tudo? Eu acho que o Uruguai, assim como a Bolívia, né, está com uma situação econômica bastante estável, né, inclusive com um crescimento muitas vezes acima da média da região. Diminui muito alguns dos problemas sociais, se bem que no caso de Montevidéu, particularmente, a violência urbana cresceu, né, nesse mesmo período, porém, para a própria intendência, né, de Montevidéu, que é a prefeitura deles, a Frente Ampla governa sem interrupção desde a eleição do Tabaré Vázquez, na virada da década de 80 para 90, só que, ao contrário da Bolívia, justamente tem uma influência muito grande dos dois vizinhos diretos, né, Brasil e Argentina. Então, a mudança política nesses dois países acaba influenciando demais o Uruguai, com até o próprio surgimento aí do seu próprio Bolsonaro, como tem sido chamado o Manini Rios. Teve na Bolívia também, né, aquele candidato sino boliviano, né, muito ligado, que é um pastor evangélico também, né. No caso do Uruguai ainda não tem um crescimento tão grande desse segmento da população, no caso boliviano sim, mas não teve uma influência tão grande nas eleições como no Paisito, né. E na Bolívia você tem também todo esse debate em relação à legitimidade ou não, né, da reeleição do Evo, tanto pela oposição reclamar de uma suposta fraude eleitoral, mas também pelo próprio referendo, que ele foi derrotado há cerca de 2 anos, e que mesmo assim ele achou uma brecha para poder concorrer à reeleição, ao contrário do Rafael Correa, por exemplo, que colocou um referendo em voga, mas valendo para o próximo mandato, né? Ou seja, ele não poderia concorrer à reeleição, mas imaginava que no futuro isso não seria um empecilho, mas colocou o vice dele, né? Que acabou sendo um estelionatário eleitoral. E aí foi uma situação mais complicada, porque tem toda essa coisa que o Correa acha que ele foi traído pelo Lenín Moreno.
pelo Lenin Moreno, mas assim, do jeito do tipo, um dia tá tudo bem, no outro dia o Correa tem que ir embora no Equador, porque vai ser preso, e diz que foi uma coisa meio arranjada, e que ele foi traído, e tem toda essa coisa que entra ali. E que é engraçado, né? Porque os indígenas equatorianos marcharam várias vezes contra o Correa, né? Também. Não foi uma vez só, não. É. E teve quebra-quebra, e teve coisa toda, só que não tinha esse corte do subsídio aí para tacar gasolina na fogueira. Assim como o próprio Evo também, que tem uma parcela da população indígena que é opositora ao governo dele, justamente por conta dessa lógica desenvolvimentista que acaba indo contra os interesses das populações originárias. Eu acho que no caso do Evo tem uma coisa bem mais geográfica, né? Parece que ele ele tem uma relação muito boa com os indígenas do altiplano, assim, os caras, os andinos, e sempre teve uma relação tensa com os indígenas amazônicos, né? E aí teve toda uma época de alguns projetos que ele estava fazendo. Acho que é um parque que chama Yasuni, e aí já teve um monte de protestos e outras coisas. A construção de uma rodovia também, que daí estaria naquele contexto do IRSA, né? Uhum. Isso tudo eu acho que tem essa tensão que sempre acontece ali. Eu queria saber mais sobre Bolívia, assim, porque eu acho o caso todo também bem complicado, assim, e interessante. E aí, pro ouvinte que não se lembra, mas o Evo ele foi eleito depois de um processo que aconteceu na Bolívia, chamado um processo, sei lá, um monte de, enfim, alguma coisa que coloca qualquer revolta que a gente está vendo agora no chinelo, que foi a revolta da água, né? Se não me engano, eles privatizaram a distribuição de água na Bolívia e começaram a cobrar taxas exorbitantes. Foi uma companhia francesa que comprou na época e tinha coisas meio absurdas, tipo uma taxa de coleta de água da chuva. Algumas coisas muito... as coisas meio malucas que só a imaginação, sei lá, a América Latina só funciona na versão do Gabriel Garcia Marques, gente, porque é muito maluco mesmo. E aí teve uma revolta popular enorme, um descontentamento estupendo, assim, e foi uma coisa que, enfim, durou um longo tempo, e o Evo sai dali, desse processo como uma figura política, ele é eleito, ele, enfim, toma um monte de medidas que reduzem a pobreza, etc., mas sempre com esse enfim, ele tem todo um desenvolvimentista latino-americano bastante clássico, né? E bastante pragmático, porque se a gente não pode esquecer, ele veio a posse do Bolsonaro, né? Sim, o próprio caso do Batiste. Teve a extradição do Batiste, teve essa coisa toda, que ele não entregou assim, o gostinho todo na mão do chanceler, mas ele extraditou o Batiste e teve toda essa coisa que ele faz, assim, e eu acho que como uma figura política, talvez o passo maior do que a perna que ele deu foi essa reeleição aí contra o referendo. Mas, de outra forma, ele se mostra bastante hábil. E uma coisa que eu sempre fico muito curioso, né? Ele nunca aparece nessas declarações oficialescas, oficiosas, assim, contra o Foro de São Paulo e os malvados e onipotentes esquerdistas latino-americanos. Assim, a Bolívia ela nunca entra nessa equação. Eu acho que o lugar que ele consegue ocupar é bastante peculiar. E só cabe lembrar, né, que no contexto assim, da direita brasileira, a questão com o Evo houve um ruído muito grande logo no primeiro ano de mandato dele com aquela questão da expropriação da Petrobras no país, né, que gerou ali uma
pequena crise diplomática entre os dois países. Foi, eu lembro disso. Inclusive com malucos dizendo que a gente deveria invadir a Bolívia porque eles nacionalizaram o gás e o petróleo. Eu conheço um desses que, inclusive, era meu colega de faculdade e hoje ele é assessor parlamentar do Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Que beleza, hein? A gente achando que o cara, tá vendo? O cara que cursa a universidade, ele consegue emprego de qualidade, cara. Tem que manter a universidade gratuita para isso. Porra, mas eu tava pensando o seguinte, o Evo não entrou na lista dos cancelados esse ano, porque desde da frequência na posse, passando pela tentativa de tirar a casquinha da prisão de Batiste também, né? Como é que fica essa situação aí, assim, porque é uma das instituições mais sólidas do Brasil, né? A lista do cancelamento tweetico. Cara, você sabe o que é engraçado? Porque todo mundo... Eu não sei o que deu, assim, o que as pessoas falaram em relação a isso, mas eu acho que o Brasil depende do gás boliviano e a Bolívia depende de vender gás para o Brasil. Então, assim, sabe aqueles gêmeos siameses que eu acho que eles não se gostam muito? Tá um pouco nessa situação. Sim, mas é que tá, pô. É evidentemente uma ironia, né? Porque se eu sou o Bolsonaro, por exemplo, eu não vou tentar apagar o que eu já falei, né? Mas eu faria uma espécie de óleo de peroba, né? Peroba Politics, né? E em algum momento eu ia receber ou ser recebido pelo Fernandes lá e ia dizer, não, é isso aí, tamo junto e tal, porque pelo amor de Deus, cara, nesse ponto aí, né, você pode falar qualquer coisa, mas que é um pouco complicado para um Evo, por questões discursivas, chegar e dizer assim, não vou virar a cara para esse cara aí. Claro, né, é um momento muito agudo da história brasileira, mas ainda assim, né, os parceiros comerciais, vamos lá, estamos falando de dinheiro e de política, né? Tudo pode ser posto à parte, volta e meia. Acho que esse foi o raciocínio do cara, né? Pois é, mas, enfim, eu nem sei mais o que coloca, assim, porque eu estava conversando com gente que trabalhou na Bolívia e um boliviano recentemente, e a coisa mais engraçada é porque mesmo alguns caras de esquerda achavam que a reeleição do Evo podia ser um mau negócio, assim. Já estava ficando estranho. E aí eu também nem me atrevo a comentar nada, porque vai saber, né? Mas assim, é isso de que achavam que ele estava forçando a barra, talvez por isso. E essa tensão ali eu também não sei como vai se dar, né? Porque a retórica também escalou bastante. Ele começou a falar que ele está sofrendo uma tentativa de golpe. Ele já tinha falado um pouco isso antes da votação. Então, não espero que a coisa ali esfrie nos próximos meses, não. Dicas culturais? Pois é. Eu acho que a gente conseguiu passar um panorama aí na medida do possível que a cronologia permite, né? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido e não é só a nível de mundo ou coisa parecida, é Brasil, é América. Não dá para ficar achando que nós vamos definir e esgotar o prognóstico agora, né? Então eu acho que sim, eu acho que até para o nosso bem, né? Para a gente não correr o risco de tomar um contrapé, né? da história veloz recente amanhã, que seja, a gente chama as nossas dicas culturais. O Matias já conhece a esquemática, né? Talvez eu possa jogar para ele, como volta e meia o nosso patrão Felipe Abal faz, né? Ele pega o convidado e diz assim, é contigo, só que uma atitude mais cortês seria deixar o convidado para o final, porque você, ouvinte, não sabe, algumas pessoas pensam as dicas no exato instante que estão sendo perguntadas sobre elas. Diva, você com essa introdução às dicas culturais, foi o tempo suficiente para eu pensar nela com carinho, e eu acabei lembrando de um livro que é uma síntese, né, de um pouco desse processo todo que a gente conversou aqui no programa, que é Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, de 1998 a 2016, escrito pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos, ele que é professor da Unifesp, se eu não me engano,
e que foi publicado pela editora Elefante, que é uma editora independente aqui de São Paulo. Uau! Olha aí, então uma história da onda progressista sul-americana, falei certinho? Isso, de 1998 a 2016. Só fica aqui a minha crítica a ele que na América do Sul ele fala, tirando as Guianas, né? Ele fala dos 9 países menos o Uruguai. Porra, mas e vem cá, né? Quando é que a gente vai fazer um programa só sobre as Guianas? Pois é, né? Que a gente sempre fala de América do Sul e acaba escanteando elas, né? É tipo aquele papo assim, não quero falar de França, tá? Eu não falo com bandeirantes. Né? Mas eu não tenho a mínima ideia do que acontece nas duas Guianas e no Suriname, assim, politicamente. Também não. Não aparece... Não, mas você sabe, porque vocês falam disso às vezes no xadrez verbal. Não, sim, mas assim, não é uma coisa que geralmente eu me preparo para falar, não é uma coisa que eu falaria de bate-pronto. Falar de Suriname, por exemplo, eu lembro que o pai do Tony Tornado, que é vivo ainda, é nascido no Suriname. É uma das primeiras coisas que me vem à cabeça. Pô, quantos anos tem o pai do Tony Tornado, cara? Cara, tem mais de 100, porque o Tony Tornado acho que tá com 90 anos, alguma coisa assim. O Tony Tornado deve ter 100, o pai dele deve ter uns 118, né? Caramba. Carapanã. Não, vai tu. Quero... Me permite esse prazer de ficar por último aqui e dizer assim, Carapanã... Cara, é porque eu sou o cara que nunca consigo, eu sempre começo a gravar esse programa, eu sou um absoluto imbecil, eu nunca penso a minha dica cultural antes, então todo mundo fala, eu falo que não tenho, e aí quando tá acabando, os caras falam, vamos chamar aí Gustavo Franco, eu vou falar, olha, aqui tem uma dica cultural aqui que eu queria dar, mas eu não consigo pensar em nada agora, porque assim, o que eu queria recomendar é o famoso Batalha do Chile. Opa! Que é um documentário sobre os dirigido pelo Patrício Guzmán, né? Os bastidores do golpe de Estado, né? Um documentário em 3 partes que dói, assim, ver, é fudido, difícil de ver, assim, e é um documentário que foi lançado na década de 70, né? É bem impactante, e eu acho que eu tive a felicidade de vê-lo, assim, quando ele ainda não estava disponível na internet, ainda não existiam essas coisas, assistir de um jeito, uma dessas coisas assim, alguém tem acesso e fala, vamos ver isso aqui que parece que é uma coisa bem interessante. Eu era bastante jovem e não tinha condições de tirar dali muitas conclusões, mas foi um negócio que me impactou muito na época e eu queria recomendar aí para os ouvintes. Eu acho que tem tudo no YouTube, se eu não me engano, porque YouTube é uma merda, mas também é muito bom, gente. Tudo que é de interesse público, tem muita coisa que está disponível lá, mas assim, quem for assistir tem que estar com o estômago preparado. Acabei de conferir aqui, foi subido as 3 partes, né? Que é a insurreição da burguesia, o golpe de Estado e o poder popular. É isso aí. Os 3 na íntegra com legendas. Olha aí, ó, Vira Casacas proporcionando entretenimento quase gratuito. Né? E foram subidos, agora que eu vi, foi pelo perfil da União da Juventude Comunista. Tá aí, ó. Aí. Então, tá bom aí. demais. Melhor ainda. Então entra no canal lá, já olha o resto lá. Pô, eu vou fugir do tema latino, nós já estamos muito bem servidos com as dicas aí do nosso host ou co-host e do nosso convidado. Eu vou lançar uma dica aqui que é uma coisa, se não seduzir pela temática, até porque não vou dizer que é um filme espetacular, tá? Porque está longe disso, mas ele vai seduzir pelo menos porque é uma dica cultural que você mata em singelos 21 minutos. Existe um mini documentário que entrou há pouco tempo no Netflix, aquela rede que não nos patrocina, mas que a gente anuncia volta e meia, chamado Ghosts of Sugarland, né? Os Fantasmas de Sugarland. Cara, um documentário premiado da direção de Bassam Tariq, e é uma coisa muito interessante porque ele entrevista um grupo de amigos de ascendência muçulmana, mas estadunidenses, sobre o fato de que um amigo deles, né, resolveu pisar fundo no acelerador do radicalismo, não com uma certa questão de alguns problemas emocionais, e acabou se juntando ao Estado Islâmico.
E é interessante porque esse cara, ele foi mais ou menos, se é o que os amigos dizem no documentário, ele foi acolhido por eles porque não havia uma comunidade negra na cidade muito forte e tudo mais, e o cara era negro, ele era meio deslocado, então ele foi acolhido por esse grupo, por essa galera que eram de origem muçulmana, e decidiram que iam converter o cara ao Islã, e o cara, por sua vez, decidiu se converter também para colar mais com a galera. Ele criou um nicho ali, né? Criou uma identidade para ele. O problema é que esse cara se radicalizou de uma maneira muito extremada, ele começou a ficar esquisito até para os amigos, ele começou a se isolar e dar discurso em rede social e coisa e tal, até que o cara foi para a Turquia, cruzou a fronteira com a Síria e se juntou, segundo a última informação, com o Estado Islâmico, e à medida que o documentário vai andando, eles ainda não sabiam o destino do cara. Eu não vou contar o que aconteceu, mas eles ficaram inclusive especulando se o cara não estava preso. E o dado legal do documentário é o seguinte: eles não identificam os entrevistados, eles botam umas máscaras, né, de super-herói, de bonequinho de desenho animado, e eles falam assim. E é legal que as fotos antigas que aparecem eles na companhia do sujeito esse do personagem, os editores fizeram um recorte bem tosco, assim, de propósito, botando as máscaras que eles estão usando hoje em cima da cara deles nas fotos também. Então você vê um grupo de personagens, o Kylo Ren, o Thor, o Homem-Aranha, o Porquinho, não sei o quê, você vê eles falando e você vê eles nas fotos, cara. É uma coisa, assim, visualmente bem interessante. Mas eles é um grupo bem incrédulo, é um grupo bem decepcionado, alguns, assim, com muito medo e tal, porque, de fato, cara, imagina a nossa galera aqui batendo papo, jogando bola, indo à festinha, e daqui a pouco alguém, Felipe Abal, né, resolve ir pra Síria se juntar com os extremistas. É uma coisa meio bizarra. Cara, isso aconteceu bastante, né? Assim, mas nada a ver, assim, foram fazer isso. Eu achava uma coisa mais... A gente da Europa foi bastante, mas foi legal a ideia de terem entrevistado o grupinho do cara lá e dito assim, cara, e aí, meu? O cara colou lá, o que vocês acham? Aí sempre tem um que o cara diz, pô, o cara deve estar morto, você quer? O outro vai dizer, porra, não sei como, esse cara era meu bruxo, era meu brother, cara, como é que foi fazer uma porra dessa? Então é um negócio bem maluco, mano. Só queria dizer que eu descobri que o Tony Tornado lutou no canal de Suez. Não, pera um pouquinho. Não, você tá de sério? Tem uma matéria na Isto É, Tony Tornado volta a sacudir, uma matéria de 1999. A Isto É, gente. O cantor de BR3 que lutou em Suez e traficou drogas no Harley participa de CD de Soul Music. Nossa. Ok, então beleza. Assim, eu acho que vocês têm que entrevistar o Tony Tornado, só isso. Não, assim, ó, o Carapanã lança essa bomba a essa altura do episódio e aí já complica tudo, cara, porque nós estamos falando de América do Sul e, não sei, cara, brilhou um Tony Tornado aí na arte, né, da nossa advogação. Em 1957, porque o cara tá com 89 anos, galera. Porra, grande Tony Tornado, na BR-3. Cara, pô, é genial, cara. Beleza. Agora aqui, ó, atenção porque eu vou inovar no Vira-Casacas. Aproveitar que o chefe não tá, vou fazer aqui um novo mindset, vamos focar em outra coisa, todo mundo de posse de seu Bulletproof Coffee. E então eu vou inovar. Pela primeira vez na televisão, senhoras e senhores, eu estou anunciando que o nosso convidado vai participar dos Salves. Não. Eu já perco o episódio com o Matias, não consegui gravar e vocês acham que ainda vão poder mandar salve? Negativo. Todos os salves ficam para a semana que vem, quando eu estiver junto e puder mandar também para os pets. Então fica só uma coisinha para mim. E aí, Gustavo Franco, temos um Vira-Casacas? Temos um Vira-Casaca. Ale!